Deus tem um propósito para você ir mais. E esse mais não passa por um novo cargo, um novo título, não passa por um novo seminário, não passa por mais um diploma na parede, não passa por uma honra, passa por uma tesourada. E Ele vai tesourar exatamente aquilo que você é bom. João 15, 1 e 2. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele precisa dizer que é verdadeiro, é porque tem a falsa. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E lendo bem rapidamente, talvez a gente não perceba, mas João 15 está falando de dois tipos de dor. A primeira dor é a dor do corte. Todo aquele que não produz, ele corta. O corte é uma dor. E ele fala de uma outra dor. Ele diz que aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. O que a gente não percebe quando lê esse texto rapidamente é que ele está dizendo de processos com objetivos diferentes. Um é ser cortado e lançado ao fogo, e o outro é ser podado para que dê mais fruto. Porém, ambos os processos implicam dor. Sim, Jesus está dizendo que alguns, por fazerem um bom trabalho, ou um ótimo trabalho, mas porque Deus quer um futuro ainda melhor para eles, serão submetidos à dor. Observe o texto: aquele que dá fruto, aquele que faz um bom trabalho, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. São duas dores, com objetivos diferentes, mas não tem para onde correr. Ambos os processos implicam dor. Repita comigo: dor. A poda é um processo de dor. É a tesoura do agricultor que vai lá e... O agricultor analisa anualmente a videira. Ele julga qual parte do ramo está sobrando. Por que existe a poda? Porque ao longo do tempo a árvore vai crescendo de forma irregular. Ela vai colocando galhos de forma irregular. E o agricultor sabe qual é o potencial de alguns galhos em detrimento de outros. Agora, a seiva da árvore, o tronco da árvore, ela não tem a inteligência de saber quais são os ramos mais frutíferos que os outros. Então ela pega todo o seu nutriente e ela distribui de forma igual para todos os ramos. Então aquele ramo que tem um potencial enorme, ele tem que dividir a alimentação dele com um raminho pequenininho, porque a árvore em si, ela não tem uma inteligência para distribuir proporcionalmente o nutriente. Então quando o agricultor ele poda, ele tira, ele depena a árvore e deixa só alguns raminhos, o que ele está querendo fazer? Que toda a energia da árvore se concentre exatamente nos galhos que elas precisam. Porque tem galhos que nem darão mais fruto, mas apesar de não darem frutos, continuam consumindo vitaminas e energia da árvore. Quantos galhos na nossa vida que não servem para mais nada, que não virão mais nada de bom deles, mas continuam conectados a nós, alimentando a mesma energia que uma outra área que vai dar fruto poderia estar usando ela. Agora, o que Jesus está dizendo? É que não existe como podar uma árvore sem dor. Não tem como. Não tem.
Poda é tirar algo. Poda é diminuir o volume. Poda é machucar a árvore. A dor da poda não tem interesse em causar mal, mas a poda, ela quer focar a árvore em canalizar a energia para aquilo que realmente ela precisa. É focar onde realmente o futuro dela tem que caminhar. E a única forma de colocar essa árvore é podando, porque a poda é o compromisso do agricultor com o futuro da árvore. E Deus tem um compromisso conosco. Deus se preocupa com a minha evolução, com o meu amadurecimento. Ou você acha que Deus se alegra quando eu fico batendo a cabeça no mesmo lugar? Ou você se acha que Deus se alegra quando eu continuo constantemente fazendo escolhas erradas, quebrando a cara dia após dia? Ou você acha que Deus, Ele vibra e fica no trono, como algumas pessoas olham para você e se alegram com a repetição de burradas que a gente comete? Alguns vibram, até falam, espera mais uns dias que de novo você vai ver caindo no mesmo lugar. O Espírito de Deus não se alegra com a nossa sonsidão de não aprender, de não evoluir, de ter um baita nutriente dentro de nós, mas esse nutriente, quando chega nas áreas que precisam, ele está tão fraquinho, porque ao longo do tronco ele foi distribuído entre tantas coisas que não prestam. Lembranças, histórias, relacionamentos, manias, traumas, vícios, companhias, tragédias. E quando aquela área, que é a única área que importa, quando chega a vide da árvore para que ela frutifique, chega nada quase, porque ao longo do tronco vários galhos secos já se apropriaram daquilo que iria fazer eu frutificar. A poda é o compromisso de Deus conosco, e se Ele não se importasse conosco, Ele simplesmente não podaria. Se Deus não se preocupasse comigo, Ele iria dizer: fique como você está. A poda é a arte do agricultor em educar a planta, em educar a árvore, para ter uma vida compatível com aquilo pela qual ela foi criada. A poda, ela regulariza a produção dos frutos. A poda regulariza a produção dos frutos. Você que está online, digite isso. A poda regulariza a produção dos frutos. Será que tem alguém que precisa regularizar os frutos? Olhe para aquilo que você tem produzido hoje em dia. O que sai da sua vida? Que tipo de conversa? Que tipo de assunto? Que tipo de escolhas? Sua vida espiritual tem enchido outros da vontade de ouvir a Deus? Ou sua vida espiritual tem feito pessoas desistirem da fé? No trabalho você é um porta-voz, um embaixador da fé, da ousadia, do comprometimento, ou você é um porta-voz do desânimo, e quem ouve você falar na empresa tem vontade imediata de ir no RH pedir a conta? A poda é o compromisso do agricultor em regularizar a produção dos frutos. E não importa se a gente merece ou não. A poda não tem nada a ver com merecimento. A poda tem tudo a ver com a vontade de Deus e o compromisso de Deus em me fazer crescer. Quando Deus poda, Ele nos força a viver e olhar para aquilo que Ele quer que a gente olhe. A poda é gerar desconforto. Crentes confortáveis, famílias confortáveis, pessoas que não lutam por mais nada, não têm uma ambição espiritual, não têm uma ambição na oração, orações mequetrefes, tudo saudosista, saudade de avivamento, saudade de cultos antigos, saudade de pessoas, saudades, aí de repente vem uma tesoura do céu e poda, e faz você obrigatoriamente olhar para o momento. A poda gera desconforto. Uma árvore podada, ela fica desconfigurada, ela fica feia, ela fica cheia de cotoco, ela fica feia. E uma das coisas que eu percebi pela palavra de Deus, que quanto mais o sucesso do passado estiver no nosso coração,
Quanto mais olhos nós tivermos naquilo que aconteceu ontem, mais necessidade nós temos de ser podados. O sucesso do passado pode ser o peso que nos tire a satisfação de querer produzir mais amanhã. Nos achar que já está bom, achar que não preciso fazer mais nada, achar que não preciso orar mais, não preciso me consagrar mais. É aquela ideia de dizer, eu já fiz muito, eu já trabalhei muito. Quantos chegam na igreja dizendo, eu não quero compromisso com a obra de Deus, porque ao longo da minha vida eu sirvo a Deus desde criança, já fiz tudo, já pastor, já fui de escola bíblica, já dei aula, como se isso fosse vantagem, porque a única coisa que me levará para o céu não é currículo, é onde eu estou agora, é o que eu estou fazendo agora. E algumas vezes quando nós começamos a ter satisfação da nossa trajetória, orgulho da nossa história, para dizer, olha, tenham paciência comigo, eu estou desacelerado porque eu já trabalhei muito, já fiz muito, estou tendo orgulho dos galhos que tenho, dos troncos que tenho, e Deus está dizendo, tem muito galho seco, que não está fazendo mais nada de bom para você, mas está consumindo toda a tua energia, a tua vitalidade. Então eu vou pegar a tesoura e vou deixar só o galho que me importa. E isso significa o quê? Língua estranha? Isso significa o quê? Promoção no trabalho? Poda é perda. Poda é algo me será tirado. Uau! Ô pastor, agora ficou feio o negócio. Poda é arrancar algo de mim, algo que está em mim, grudado em mim, que até faz parte da minha história, faz parte da minha vida, mas porque ele tem compromisso com o meu crescimento, ele vem e tira. E sabe quando ele tira? Talvez ele tira numa fase boa, porque o texto diz que aquele que dá frutos, ele poda para que dê. E se eu não tenho uma cabeça no reino, eu vou dizer, uau, como assim? Agora que eu estou frutificando, agora que eu peguei firme na obra de Deus, agora que eu regularizei minha vida, agora que eu estou me santificando, agora que eu estou me santificando, adorando, agora que eu estou comprometido com a palavra, Deus vem e permite perdas. Lembrem-se, a dor do corte é muito parecida com a dor da poda, e você tem que ter a cabeça no altar, para não confundir uma coisa com a outra. Sim, aquele que está dando certo, sim, aquele que está frutificando, sim, aquele que está fazendo tudo corretamente, aquele que está orando, adorando, jejuando, sim, ele vem, poda para dar mais fruto. Veja, perder algo não significa que eu não vou sentir o que perco. O reino de Deus não tem compromisso com o que você sente. Esse é o nosso problema. Irmãos, com todo o respeito, Deus não está nem aí para aquilo que você está sentindo. Deus está preocupado com aquilo que você está decidindo. E você pode decidir sem sentir vontade de decidir. O céu não se move. Hoje o céu está olhando para mim porque eu estou triste. O céu não está nem aí porque você sente, porque o teu sentimento reage com o mundo natural. Agora a sua decisão é o mundo espiritual. Você está entendendo? O céu não se altera. Hoje eu acordei triste, hoje eu acordei feliz. O céu não se altera. O reino de Deus não fica melhor, mais felizinho porque você está feliz. Agora o céu olha para aquilo que você escolhe todos os dias. Aquilo que você escolhe todos os dias. Deus acabou de tirar algo de mim, e o céu está dizendo o que ele vai escolher. Deus acabou de tirar algo de mim, o céu está reparando. Não é se você vai chorar, mas eu posso decidir ainda com lágrimas nos olhos. Eu posso continuar servindo a Deus ainda com a garganta seca. Eu posso continuar crendo em Deus ainda que a minha saturação tenha baixado. Deus não está preocupado em combinar a tua sensação da poda com... Não. Vai tremendo, vai com a cara pálida, vai com os lábios roxos, vai com as pernas tremendo, vai com dor de barriga, vai com cabeça com enxaqueca, mas não esqueça que toda poda, Deus tem um compromisso, ainda que a dor da poda seja parecida com um corte. Deus está fazendo isso porque Ele sabe que é a única forma de equalizar e regularizar a tua frutificação. Você está frutificando errado, você está frutificando menos, você está dando fruto menor do que poderia, você está crescendo menos do que deveria, a glória de Deus não está brilhando como deveria, tuas orações ficaram piores, teu louvor ficou pior, e a tesoura virá, porque Deus tem planos e ninguém vai parar o que Deus tem para fazer, em nome de Jesus.
Vou te dar 3 exemplos rápidos de poda. Exemplos que você conhece e traz para frente. O primeiro dele é José. Deus chama o camarada e diz para ele: eu vou honrar você. Ele é um menino, ele está em casa. E Deus diz: o seu ministério será a honra. Nas 2 visões ele é honrado. Tanto os feixes se dobrando contra eles, diante dele. E aí mostra, ele vai comer na mesa, ele conta a visão para os irmãos e para os pais. O pai diz: filho, você está dizendo que eu vou me curvar diante de você? Os irmãos o invejam. E aí você diz: algo bom. Deus deu aquela visão a José porque ele era um bom filho, ele era um bom menino. E Deus diz: do jeito que você está, você vai ser o mesmo. Deus dá algo a ele, um sonho. Ele aceita, e agora a tesoura começa. Crac, crac. Deus diz que vai honrá-lo. E pouco tempo depois de dizer que vai honrá-lo, ele é totalmente injustiçado. Cai numa cisterna. Vindo de pessoas que nunca deveriam fechar o coração para ele. Pessoas que moram na mesma casa, que vieram do mesmo pai. E frequentemente a tesoura de Deus está nos surpreendendo. Pipocando situações de lugares que nós nunca imaginaríamos. De pessoas que estariam com a gente. E de repente situações que eu estava satisfeito. Simplesmente se tornaram algo que eu não sei mais nada. Estava tudo em paz, tudo no meu controle, pastor. Minha vida em santidade, buscando a Deus, adorando ao Senhor, sendo um voluntário. E agora tudo se tornou de perna para o ar. Porque Deus me dá um sonho que vai me honrar. Agora eu estou numa situação que eu não dou mais conta. Eu estou numa situação difícil. Porque pessoas que deveriam me confortar estão me matando. São ferramentas da poda. Pessoas e lugares que até então te abraçavam, agora te expulsam. Lugares que até então eram confortáveis para você, se tornam lugares que você não encaixa. É a tesoura. As injustiças não foram só na família, não. Ele foi injustiçado em tudo. Mentira, prisão. Ele foi esquecido na solidão, nas mãos dos egípcios. Mas enquanto o seu mundo exterior era podado, Deus estava trazendo uma expansão única de maturidade dentro dele. Talvez essa palavra pode ser óbvia e você está entendendo aonde eu vou chegar, mas ela não é tão óbvia. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Deus está falando com você nessa manhã que muitas vezes Ele vai mexer com o que está fora para te ampliar o que está dentro. Enquanto José era pisado, traído, acusado de estupro, esquecido numa prisão, dentro dele se descobria uma autossuficiência em Cristo Jesus, nunca antes vista. Eu quero que você entenda, Deus tem um propósito para você ir mais. E esse mais não passa por um novo cargo, um novo título, não passa por um novo seminário, não passa por mais um diploma na parede, não passa por uma honra, passa por uma tesourada. E Ele vai tesourar exatamente aquilo que você é bom. Porque Ele corta aquilo que você já produz para produzir mais. A tesoura vai direto naquilo que você é bom. A tesoura vai direto naquilo que você é capaz. A tesoura vai direto naquilo. Qual era a capacidade e o ministério de José? Honra, administração, governo. E a tesoura faz o que? Tira dele toda a capacidade de ser honrado, toda a capacidade de ter governo, toda a capacidade de ter voz ativa. Vai cortando aquilo que Deus prometeu para ele frutificar. É exatamente o lugar que Deus não deixa ele fazer nada, porque Deus está podando, podando, podando. Aí você fala: pastor, mas confie no agricultor. Confie no agricultor, confie. Uma vez que a vida de José está na mão de Deus, Deus coloca tudo na vida dele. E é interessante perceber que quando ele é podado, ele consegue olhar para os irmãos que o traíram e ele simplesmente consegue amá-los, perdoá-los. Ele simplesmente consegue surpreender a lógica humana, porque se você apanhou, você quer bater. Se você foi traído, você acha que tem o direito de trair. E agora José está no auge da sua vida, como um ramo cheio de cicatrizes, mas produzindo coisas que até então ele não poderia, perdoando quem tem que perdoar, sustentando quem o jogou numa cisterna, entendendo que nada disso aconteceu para a morte, mas era a poda. A poda é o meio pelo qual Deus vai tirar mais glória da sua vida. A poda é o meio pelo qual Deus vai fazer você glorificar a Ele mais na sua vida. Que é outro exemplo de poda, Jó. Eu não vou contar a primeira parte porque todo mundo conhece. Ele perde tudo, mas o final da história é tão lindo quanto o começo.
Ele perde os 10 filhos, ele fica doente, a mulher manda ele amaldiçoar todo mundo, os amigos vêm para o confortar, e ficam, ao invés de confortá-lo, criam uma prisão emocional, cobrando dele, dizendo: você está em pecado, meu, não é possível que alguém perca filhos, não é possível que alguém perca casamento, não é possível que alguém fique doente nesse nível, e está em pecado, confessa teu pecado, não consolaram, não abraçaram, não oraram com ele, só o tornaram pior. Mas ele entendeu que não era o diabo, era tesourada, alguma coisa viria. E como que eu sei disso? Como eu sei? Porque as próprias palavras de Jó, em Jó capítulo 14, versículo 7, ele vai dizer que para a árvore há pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos se vingam. Verso 8: suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. 9: e assim como o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como muda e planta nova. A vida de Jó foi moída, mas ele venceu. Eu vou dar o último exemplo. Jesus é o maior exemplo de poda. A tesoura de Deus foi sobre ele. Ainda no ventre de Maria, Herodes começou a persegui-lo. Não teve paz nem para nascer. Nasceu numa estrebaria. Ele começou a sua missão desacreditado pelos seus irmãos. Ele disse que o profeta não tem honra na sua casa. Ele é amado por todos, só não é amado na sua casa, só não é valorizado na sua casa. A poda, perseguido, caluniado, foi chamado de demônio. Tentaram apedrejá-lo, Satanás começou o ministério sendo levado ao deserto, e depois as tentações, foi traído por pessoas que comeram com ele, abandonaram. Ele foi interrogado, esbofeteado, escarnecido, pendurado no madeiro, e tudo isso injustamente, e tudo isso direcionado pelo agricultor, porque o sucesso que estava para vir na vida do próprio Deus, a glória que estava sendo gerada, a tesourada estava contribuindo para isso. Por quê? Porque o futuro há mais fruto. Tem um versículo que define isso muito bem. Hebreus 12, 2. Tendo, pois, os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta. Por que eu suporto a tesourada? Por que eu suporto algo que eu já frutifiquei? Está dando tudo errado, pastor. Tudo errado. Por quê? Pela alegria que lhe foi prometida, suportou a poda, suportou a cruz, desprezando, ignorando a vergonha do momento da tesourada, e depois assentou-se à direita do trono de Deus. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se você entender que as pessoas mais influentes desse mundo, talvez não morreram com casa, carro, dinheiro. Dos 12 discípulos, 10 morreram mártires e 1 morreu no exílio. Se você entender que esses homens não morreram com patrimônio, não morreram com dinheiro, se você entender que evangelho não é vida boa, mas evangelho é vida nova, você vai entender que a tesoura nunca vai destruir a essência da sua vida, porque um ramo cortado está perdido, mas um ramo podado, ele diminui, ele tem cicatrizes, mas ele está ligado à videira. Há uma vide correndo por você. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que você produziu não tem nada a ver com aquilo que Deus ainda pode te levar, e a única forma que Ele tem para um ramo gerar algo maior, é pegando a área que você se acha bom, a área que você já produziu, e Ele vai tirar essa tenda, esse acampamento que você montou, porque o nível que você está só glorifica você. Ele quer levar você num novo nível, então Ele vai tesourar, então não se surpreenda se algumas coisas que você tinha habilidade para fazer, agora não consegue mais. Não se surpreenda se algumas coisas que sempre deram certo, e você sempre dominou, sempre teve orgulho pessoal e satisfação, agora é tudo tão difícil, há tantas marcas, porque Ele está podando você. Não é Satanás, não é o capeta, não é demônio, não é macumba, é Deus que está te podando, e Ele está tesourando você, porque é uma glória futura. Eu não sei o quanto isso faz sentido para você, mas imagine se Deus só te desse saúde, imagine se Deus só te desse carro, imagine se Deus
só abrisse porta para você na faculdade. Imagine se a nossa vida se resumisse apenas a receber casa, carro, marido. O quão pobre nós seríamos, o quão miserável nós seríamos. Imagine se a única coisa que Deus tinha para me dar é o que a conta bancária pode produzir. Deus não tem só carro, casa para dar a você. Deus tem uma expansão de alma, uma expansão de força, uma expansão intelectual, uma expansão de envergadura, sendo a imagem e semelhança dele. E a única forma que ele tem é olhar para um ramo já bonitinho, que aceitou a Jesus, que se reconciliou, que é até um voluntário, e dizer: você não é só isso, e eu vou podar você para que dê mais fruto, eu vou podar você para que eu te amo. Eu não sei se você entende, mas todos os discípulos que quando morreram, nós olhamos para eles, e nenhum deles, quando você vê Pedro crucificado no Coliseu de cabeça para baixo, quando os imperadores disseram: você vai morrer como seu seguidor, com aquele que você segue, já que você é seguidor dele, então você vai morrer como ele. Você vê Pedro dizendo: eu não sou digno de morrer como Cristo, me pendurem de cabeça para baixo. Quando eu olho para isso, eu não tenho pena de Pedro. Ele está morrendo, ele sofreu, ele chorou, ele deve ter gemido muito ali, mas eu sinto orgulho de Pedro, porque ele morreu pobre, morreu sem patrimônio, morreu sem nada, mas ele morreu com cicatrizes no seu ramo, que davam toda a glória a Deus. Eu não sei qual é o legado e a história que você quer deixar, mas a tesourada do agricultor está disponível para aqueles que querem crescer, não naquilo que você projetou no computador da sua casa, não naquilo que você projetou quando você sentou para fazer matrícula na tua universidade, mas aquilo que você projetou quando você desceu num batistério e disse para um pastor, para uma multidão, dizendo que você não ia viver mais, você ia viver para Cristo, que você disse que ia morrer para o mundo e nascer para Ele, dizendo que a sua vida é dele. E o agricultor está dizendo: se a sua vida é minha, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Se a sua vida é minha, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Se a sua vida é minha, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E eu vou cortar mesmo, eu vou cortar porque você vai aprender a lidar com dinheiro, eu vou cortar porque você parar de ser uma vergonha, de produzir essa mixaria. Se você tem o meu Espírito sobre você, se você tem o meu poder sobre você, você não vai ficar produzindo essa colheita miserável e pequena. Pode ser boa para você, mas tem mais poder. Levanta a mão para cá. Eu não sei que fase da sua vida você está, mas a dor que você passa hoje, pela prova, pela poda, continue firme, porque Deus vai usar você, vai usar. Tem um texto lindo de um homem que talvez foi um dos mais podados depois de Cristo. Olha esse texto, 2 Coríntios, não precisa abrir não, vou projetar aqui, capítulo 11, eu não preciso nem explicar, o texto é autoexplicativo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, quem está comigo aí? Ele fala assim, ó: são estes os servos de Cristo? Ele estava falando de um mimimi. Olha, as pessoas reclamando da sua vida cristã. Ele vai falar dele. Olha o que ele fala dele, presta atenção. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. 24 horas dentro d'água. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento todos os dias, diariamente, uma pressão interior.
Sabe por que a pressão dele? A saber, a minha preocupação. Com quem? Ele passou tudo isso. E o que angustia o coração dele é a preocupação com quem? Com as igrejas. Você quer desistir por quê mesmo? Por quê mesmo? Por quê mesmo? Está difícil por quê mesmo? Hã? Por quê mesmo? Por quê mesmo? Qual é a razão do seu choro? Repita comigo: o evangelho não é vida boa, é vida nova. Agora, uma vez que Deus te poda, Ele vai te levar para um lugar seguro. Você vai permanecer quietinho diante da tesoura. É como José no final, em Gênesis 50, 20, ele recebe os irmãos e ele fala: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje a vida de vocês fosse preservada e a vida de muitos. É o Jó, que olha para os amigos que não entendem a tesourada nele, fala: você está em pecado. E lá em Jó 42:10, ele ora pelos seus amigos. A Bíblia diz que depois que ele orou por aqueles que eram indiferentes, o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu igual? Deu tudo, hein? Porque a colheita sempre é maior, tudo em dobro do que tinha antes. Agora eu encerro falando algo a você. Como identificar a poda? Como saber se eu estou sendo podado? Tem muitos sofrimentos que não são poda. Tem muitos sofrimentos que são consequências de pecado. E aí, eu tenho que me converter. A primeira coisa que diz que é uma poda na sua vida. A primeira. Essa dor é claramente injusta. É imerecida. É uma dor. Você sabe quando está sendo podado, quando você não fez nada para merecer aquilo. E chegou. Ele poda aquela que está dando fruto, para dar mais fruto. A característica inicial da poda, ela não tem relação nenhuma com o meu comportamento. Ela tem tudo com o sonho do agricultor. Ele chega e poda. Todas as áreas da sua vida que estão passando por ataques ou por dores, e você faz um raio-x em você, você fala: eu não sei porque isso não aconteceu, eu não fiz nada, eu estou buscando a Deus. Dê glória a Deus porque você está sendo podado. Está sendo podado. A segunda característica de uma poda: toda poda, ela não é acompanhada de explicações. O agricultor, ele não explica para o ramo o porquê está cortando, porquê está podando. Ele simplesmente vai lá e decide. Portanto, fique em silêncio. Quando você identificar uma área da sua vida que está sendo podada, ministerial, pessoal, familiar, quando você entender que alguma área da sua vida Deus está podando, fique em silêncio. Evite ficar pedindo explicações. Evite ficar tentando pedir a Deus que te dê relatórios do que Ele está fazendo. Fique em silêncio, porque o agricultor, ele não explica para o ramo o que ele está fazendo. Ele simplesmente sabe o que está fazendo, porque as intenções já estão no coração do agricultor. Ele apenas poda. E por último, se você está sendo podado, a poda sempre será acompanhada de uma paz que excede o entendimento. Tudo aquilo que você não conseguir entender, a sua alma vai saber que esse nível de dor vai ser administrado pelo nível de paz. Essa palavra foi uma das palavras mais simples que Deus me deu. Eu cheguei em casa ontem e me lembrei de uma situação. Uma situação que aparentemente foi uma tristeza. E eu falei tantas bobagens sobre essa situação. De dor, de mágoa, de tristeza, percas financeiras. E eu entendi que hoje uma das áreas que eu mais tenho habilidade é exatamente essa área que, alguns anos atrás, Deus me fez me sentir um lixo. Uma das áreas que eu mais tenho habilidade de conversar, de falar, de pensar. E eu me surpreendo muitas vezes comigo mesmo, quando abro a boca para falar e saem palavras que nem eu mesmo, não sei se você já passou por isso, você fala: meu Deus, como é que eu pude fazer esse raciocínio? Mas porque o meu galho tem marcas. Quando eu olho para ele, eu vejo que tem as cicatrizes da tesoura do agricultor. Você não tem noção do que está no coração do agricultor. Então, quando a dor chegar e não tiver razão, aceite-a como poda. Fique em silêncio.
E deixe Jesus pertinho, para que a paz inunde o seu coração. Você vai ser especialista das áreas que a tesoura tocar.